Quando Deus fecha portas, é porque sua vitória está próxima. Quando uma porta se fecha bem na sua frente, a primeira sensação é de frustração. Você se preparou, orou, criou expectativa e, de repente, tudo para. A resposta que você esperava não vem. A oportunidade desaparece, o caminho parece bloqueado. Nesse momento, o coração reage rápido. Por que isso está acontecendo comigo? É aqui que muita gente interpreta fechamento como derrota. Mas preste atenção, porque o que parece rejeição pode ser exatamente o movimento que está posicionando você para algo maior. Existe um erro comum quando enfrentamos portas fechadas. Nós avaliamos o agir de Deus apenas pelo que desejamos que aconteça. Se a porta abre, celebramos. Se fecha, pensamos que algo deu errado. Só que Deus não fecha caminhos para punir. Ele fecha para proteger, alinhar e preparar. Nem toda porta que parece boa sustenta o futuro que está sendo construído. Às vezes, o fechamento é o cuidado que impede você de entrar em um cenário que não suportaria o que está por vir. Agora, guarde esta promessa, porque ela é o centro desta mensagem. Você vai entender por que portas se fecham, como identificar o propósito espiritual por trás desse movimento e, principalmente, como se posicionar para transformar frustração em expectativa de vitória. Isso muda a forma como você enxerga perdas aparentes. Quando a percepção muda, o coração deixa de reagir com desespero e começa a caminhar com confiança. Pergunte a si mesmo com honestidade: será que essa porta fechada está me impedindo ou me direcionando? Essa pergunta abre uma nova visão. Muitas vezes, você está tão focado no que perdeu que não percebe o redirecionamento acontecendo. O fechamento não é o fim do caminho, é ajuste de rota. E ajustes são sinais de cuidado, não de abandono. Continue atento, porque entender isso reorganiza sua postura diante das decepções. O que hoje parece interrupção pode ser posicionamento. E quando você aprende a reconhecer o propósito por trás de uma porta fechada, a ansiedade perde força. A fé passa a enxergar além do bloqueio e começa a esperar com maturidade aquilo que está sendo preparado. O impacto de uma porta fechada não é apenas externo, ele acontece primeiro dentro de você. No instante em que algo é negado, interrompido ou bloqueado, o coração sente como se tivesse sido rejeitado. A mente começa a revisitar decisões, palavras, tentativas, procurando onde errou. Esse choque inicial cria uma tensão emocional que mistura frustração e dúvida. É por isso que portas fechadas doem tanto. Elas confrontam expectativa, esforço e identidade ao mesmo tempo. Observe como sua reação interna se organiza nesse momento. O pensamento acelera, tentando recuperar controle. Surge a pergunta silenciosa: o que eu fiz de errado? Essa leitura é automática, mas nem sempre verdadeira. Nem toda porta fechada é consequência de falha. Muitas são intervenção. Deus não interrompe caminhos apenas para corrigir, mas para redirecionar. O choque não é punição, é sinal de mudança de rota. Reflita com sinceridade: estou interpretando esse fechamento como rejeição ou como ajuste? Essa pergunta muda a experiência emocional. Quando você considera a possibilidade de que há propósito no bloqueio, o impacto perde parte do peso. A frustração não desaparece instantaneamente, mas ganha contexto. E contexto transforma reação em reflexão. Existe também um movimento espiritual acontecendo nesse choque. O fechamento expõe o quanto você vinculou esperança a uma única possibilidade. Quando ela cai, você é convidado a ampliar a visão. Deus utiliza esse momento para ensinar flexibilidade espiritual. O caminho não terminou, apenas mudou de direção. Entenda a profundidade disso. O choque de uma porta fechada não define derrota, define transição. Quando você reconhece essa dinâmica, o coração se reorganiza.
Em vez de insistir no bloqueio, você começa a procurar o redirecionamento. E é nesse movimento que a fé encontra espaço para crescer. Quando uma porta se fecha, o coração raramente interpreta o evento como simples redirecionamento. A sensação imediata é pessoal. Você sente como se tivesse sido rejeitado, como se algo em você não fosse suficiente. Essa leitura transforma um acontecimento externo em julgamento interno. É por isso que portas fechadas atingem tão profundamente. Elas tocam não apenas planos, mas identidade. Observe o diálogo que nasce dentro de você nesse momento. Pensamentos começam a questionar valor, capacidade e merecimento. A mente tenta encontrar uma explicação que justifique a dor, e a explicação mais rápida costuma ser a autocrítica. Mas nem toda negativa carrega reprovação. Muitas carregam proteção. O fechamento não é declaração de incapacidade, é mudança de direção conduzida por uma visão que você ainda não possui. Reflita com sinceridade: estou reagindo ao fato ou ao significado que atribuí a ele? Essa pergunta devolve clareza. Quando você separa acontecimento de interpretação, percebe que a dor não vem apenas da porta fechada, mas da história que construiu sobre ela. E essa história pode ser reescrita quando você reconhece propósito onde antes via rejeição. Há um movimento espiritual importante nesse ponto. Deus utiliza o impacto emocional para revelar áreas onde sua autoestima depende demais de resultados. O fechamento expõe essa dependência e convida à reconstrução interna. Sua identidade não pode estar presa a uma oportunidade. Ela precisa estar fundamentada em algo mais sólido. Entenda o alcance disso. Quando você deixa de interpretar a porta fechada como julgamento pessoal, recupera a estabilidade. O evento continua existindo, mas o peso emocional diminui. E nesse espaço, a fé começa a reorganizar sua percepção, permitindo que você enxergue redirecionamento onde antes via rejeição. Existe um motivo que muitas vezes você só entende depois. Algumas portas se fecham porque estavam levando você a um cenário que traria desgaste, não crescimento. No momento do fechamento, tudo o que você vê é perda. Mas a proteção raramente parece agradável quando acontece. Deus enxerga consequências que você ainda não consegue avaliar. O que parece interrupção pode ser livramento silencioso. Observe como sua mente reage quando algo desejado é bloqueado. A tendência é focar no benefício imediato que foi negado. Você imagina o que poderia ter acontecido de bom e ignora os riscos que não estavam visíveis. Essa visão parcial alimenta a frustração. Mas a proteção divina atua exatamente nos detalhes que você não vê. Nem toda oportunidade é alinhamento. Algumas são distração. Reflita com honestidade. Será que estou lamentando algo que me pouparia de desgaste futuro? Essa pergunta amplia sua percepção. Quando você considera a possibilidade de proteção, a dor começa a ganhar novo significado. O fechamento deixa de ser apenas perda e passa a ser cuidado preventivo. Existe um movimento espiritual profundo nesse livramento. Deus fecha caminhos que poderiam comprometer seu equilíbrio emocional, espiritual ou até físico. Esse cuidado não elimina a decepção imediata, mas preserva sua caminhada. O que hoje parece negativo pode ser a base de uma segurança que você só reconhecerá com o tempo. Entenda a profundidade disso. Uma porta fechada pode ser sinal de proteção ativa. Quando você aceita essa possibilidade, a resistência diminui. Em vez de insistir no bloqueio, você começa a confiar que há um propósito maior em ação. E nesse espaço, a fé encontra estabilidade para seguir adiante. Quando uma porta se fecha, muitas vezes o que está sendo confrontado não é apenas o plano, é o seu senso de tempo.
Você esperava que aquilo acontecesse agora, daquele jeito, naquele ritmo. O fechamento interrompe essa expectativa e cria uma tensão entre o que você quer e o que está sendo conduzido. É nesse ponto que surge a frustração mais profunda, a sensação de atraso. Mas nem todo atraso é perda de oportunidade. Muitos são ajustes de tempo. Observe como sua ansiedade reage quando algo não acontece no prazo imaginado. A mente interpreta a demora como falha, como se o processo tivesse saído do controle. Só que o tempo de Deus não segue urgência emocional. Ele segue alinhamento. Algumas portas se fecham porque você ainda não está no momento certo para atravessá-las, mesmo que o desejo esteja pronto. Reflita com sinceridade. Estou sofrendo pelo fechamento ou pela quebra da minha expectativa de tempo? Essa pergunta revela a raiz da tensão. Quando você identifica que a dor está ligada ao ritmo e não apenas ao evento, começa a reorganizar sua postura. O atraso deixa de ser punição e passa a ser preparação. Existe um movimento espiritual acontecendo nesse ajuste. Deus utiliza o fechamento para sincronizar maturidade, circunstância e propósito. Se a porta abrisse fora desse alinhamento, o peso poderia ser maior que a capacidade de sustentar. O tempo protege aquilo que ainda está em formação. Entenda o impacto disso. Quando você aceita que o tempo também faz parte do cuidado, a ansiedade perde intensidade. A porta fechada deixa de parecer obstáculo definitivo e passa a ser pausa estratégica. E nessa pausa, sua fé se fortalece para caminhar com mais confiança. Existe algo que uma porta fechada sempre carrega, mesmo quando você não percebe no início. Direção escondida. O coração tende a enxergar apenas o bloqueio, mas todo fechamento cria automaticamente um redirecionamento. O problema é que sua atenção fica presa naquilo que não aconteceu, e você deixa de observar para onde está sendo conduzido. Deus não fecha caminhos sem apontar novos percursos, ainda que eles não estejam imediatamente claros. Observe como sua energia emocional se concentra na perda. Você revisita possibilidades, imagina cenários que não acontecerão e tenta reabrir mentalmente aquilo que já se encerrou. Esse movimento mantém você parado diante de uma porta que não faz mais parte do caminho. Enquanto isso, o redirecionamento acontece em silêncio, esperando sua disposição para enxergar. Reflita com sinceridade. Para onde essa porta fechada está me empurrando? Essa pergunta muda o foco da resistência para a descoberta. Quando você começa a procurar sinais de nova direção, o bloqueio deixa de ser o centro da experiência. A frustração abre espaço para a curiosidade espiritual. Existe um movimento profundo nesse redirecionamento. Deus utiliza o fechamento para alterar trajetórias que pareciam certas, mas que limitariam seu crescimento. A nova direção pode parecer incerta no começo, porém carrega alinhamento que o caminho anterior não possuía. O desconforto inicial é parte da transição. Entenda a profundidade disso. Uma porta fechada não interrompe a jornada. Ela muda o trajeto. Quando você aceita essa dinâmica, recupera movimento. Em vez de insistir no que terminou, você começa a caminhar em direção ao que está se abrindo. E nesse movimento, a fé se torna guia para territórios que ainda estão se revelando. Uma porta fechada não revela apenas mudança de caminho, ela revela o seu nível de preparo. Quando algo é interrompido, a primeira pergunta costuma ser: por que isso aconteceu? Mas existe outra pergunta mais profunda: o que isso mostra sobre mim agora? Nem todo fechamento indica incapacidade permanente, mas pode sinalizar que há áreas que precisam amadurecer antes da próxima etapa. Observe como você reage diante da negativa. Surge impulsividade, desânimo ou disposição para aprendizado? Essa resposta interna é um espelho do seu estado atual.
Portas fechadas expõem fragilidades que passariam despercebidas em momentos de facilidade. Elas mostram onde falta paciência, disciplina ou clareza. E essa exposição não vem para humilhar, vem para preparar. Reflita com sinceridade: estou pronto para atravessar aquilo que estou pedindo? Essa pergunta muda o foco da frustração para o crescimento. Quando você reconhece que preparo é parte do processo, o fechamento deixa de ser apenas obstáculo e passa a ser diagnóstico. Ele aponta o que precisa ser fortalecido. Existe um movimento espiritual importante nesse ponto. Deus utiliza a interrupção para desenvolver competências internas que sustentam o que virá. Maturidade emocional, discernimento e responsabilidade não nascem por acaso. Eles são formados em processos que muitas vezes começam com uma negativa. Entenda o impacto disso. Quando você vê a porta fechada como indicador de preparo, recupera a direção. Em vez de insistir no bloqueio, você investe no desenvolvimento. E nesse movimento, a fé se transforma em ferramenta de crescimento, guiando ajustes que aproximam você da próxima oportunidade. Quando uma porta se fecha, dois impulsos começam a disputar espaço dentro de você: o medo de perder e a fé no redirecionamento. O medo grita que tudo deu errado, que oportunidades estão desaparecendo, que você está ficando para trás. A fé, por outro lado, sussurra que há propósito em movimento, mesmo que você ainda não enxergue. Essa tensão interna define a qualidade das suas próximas decisões. Observe como o medo tenta assumir o comando. Ele pressiona por respostas rápidas, incentiva escolhas impulsivas e alimenta comparações. Sob sua influência, qualquer atraso parece derrota definitiva. A fé funciona de forma diferente. Ela não ignora a dor do fechamento, mas recusa a interpretação de fracasso. Ela convida você a permanecer atento, confiando que o redirecionamento carrega a intenção. Reflita com sinceridade: estou reagindo por medo ou respondendo com fé? Essa pergunta devolve autonomia. Quando você identifica a força que está guiando sua reação, consegue escolher com mais consciência. A fé não elimina a incerteza, mas oferece estabilidade para atravessá-la. Existe um trabalho espiritual acontecendo nesse conflito. Deus utiliza a tensão entre medo e fé para fortalecer discernimento. Cada vez que você escolhe confiar em vez de ceder ao pânico, amplia sua resistência emocional. Esse exercício constrói maturidade que sustenta decisões futuras. Entenda a profundidade disso. A disputa entre medo e fé não é sinal de fraqueza, é campo de crescimento. Quando você aprende a reconhecer essa dinâmica, o fechamento deixa de ser gatilho de desespero e se torna oportunidade de fortalecimento. E nesse processo, a fé se consolida como guia para continuar avançando. Depois que uma porta se fecha, existe um momento silencioso em que algo novo começa a se movimentar, mesmo que você ainda não perceba. O coração costuma ficar preso no que terminou, mas a vida não entra em pausa. Pequenos sinais começam a surgir: conversas inesperadas, ideias diferentes, oportunidades discretas. O problema é que enquanto você insiste em olhar para trás, deixa de notar o que está se formando à frente. Observe como sua atenção influencia sua percepção. Se o foco permanece no bloqueio, tudo parece estagnado, mas quando você se permite observar com abertura, começa a identificar movimentos sutis. Esses sinais não chegam com anúncio grandioso. Eles aparecem como direções suaves que pedem sensibilidade para serem reconhecidas. Reflita com sinceridade: estou atento ao que está nascendo, ou apenas lamentando o que terminou? Essa pergunta muda sua postura. Ao direcionar a atenção para o presente, você cria espaço para perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. O fechamento deixa de ser o centro da experiência.
Existe um movimento espiritual nesse reconhecimento. Deus frequentemente trabalha em detalhes, preparando caminhos de forma gradual. Ao aprender a valorizar esses pequenos sinais, sua fé se fortalece. Você entende que o redirecionamento não acontece de uma vez, mas em etapas. Entenda o impacto disso. Perceber sinais discretos devolve sensação de progresso. A porta fechada perde o protagonismo quando você reconhece novos movimentos. E nesse estado de atenção, a presença de Deus se torna mais evidente, guiando você em direção ao que está se abrindo. Existe um período depois do fechamento que quase ninguém percebe como parte essencial do processo: a fase de posicionamento. É o momento em que nada parece avançar externamente, mas internamente tudo está sendo reorganizado. Você sente que está parado, porém está sendo alinhado. Deus utiliza esse intervalo para ajustar mentalidade, atitudes e prioridades antes que a próxima porta se manifeste. Observe como a inquietação tenta dominar esse período. A mente quer movimento imediato, provas visíveis de que algo está acontecendo. Quando isso não aparece, surge a tentação de forçar caminhos ou voltar para o que já se encerrou. Mas o posicionamento exige permanência consciente. É ali que a base é construída. Reflita com sinceridade: estou tentando acelerar o processo ou cooperando com o alinhamento? Essa pergunta devolve clareza. Quando você aceita o tempo de posicionamento, a ansiedade perde força. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser preparação ativa. Existe um movimento espiritual profundo nessa fase. Deus utiliza o intervalo para fortalecer disciplina, paciência e discernimento. Esses elementos sustentam o que virá. Sem esse alinhamento, a próxima oportunidade poderia ser mal administrada. Entenda a profundidade disso. O posicionamento não é atraso, é estrutura. Quando você coopera com esse processo, recupera a estabilidade. A porta fechada deixa de ser foco. O alinhamento se torna prioridade. E nesse movimento, a fé se consolida como base para atravessar a transição. Existe algo que poucos entendem sobre o período depois de uma porta fechada. A espera não é ausência de progresso, é alinhamento silencioso. Enquanto você acredita que nada está acontecendo, circunstâncias, pessoas e até sua própria mentalidade estão sendo reorganizadas. A espera incomoda porque desafia sua necessidade de evidência imediata. Mas é exatamente nela que a vitória começa a tomar forma. Observe como a ansiedade tenta transformar espera em desperdício. A mente cria a sensação de que você está ficando para trás, que oportunidades estão passando. Essa pressão interna empurra para decisões precipitadas. Porém, o alinhamento exige tempo. Nem tudo que se move rápido sustenta crescimento duradouro. A espera filtra impulsos e fortalece discernimento. Reflita com sinceridade: estou usando esse tempo para me preparar, ou apenas reclamando da demora? Essa pergunta muda sua postura. Quando você reconhece que a espera faz parte da construção, começa a investir em crescimento interno. O intervalo deixa de ser pausa improdutiva e se torna fase estratégica. Existe um movimento espiritual profundo nesse alinhamento. Deus utiliza o tempo para sincronizar maturidade, oportunidade e propósito. Se a próxima porta abrisse sem esse preparo, o peso poderia ser maior do que sua capacidade de sustentar. A espera protege e fortalece. Entenda o impacto disso. Quando você aceita que a espera é parte da vitória, a ansiedade perde autoridade. A porta fechada deixa de representar atraso e passa a ser etapa de preparação. E nesse estado, sua fé se torna sustentação para caminhar com confiança. Depois que uma porta se fecha, existe uma disciplina silenciosa que começa a ser exigida de você.
permanecer no caminho mesmo sem garantias visíveis. É fácil se manter firme quando tudo está fluindo. O verdadeiro teste aparece quando o cenário parece estagnado. A disciplina espiritual não é rigidez, é constância consciente. É escolher continuar alinhado mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Observe como a falta de evidência tenta enfraquecer sua postura. A mente sugere atalhos, comparações e desistência. Sem disciplina, você oscila entre esperança e frustração. Com disciplina, você transforma incerteza em prática diária. Manter hábitos saudáveis, fortalecer oração, organizar pensamentos. Esse movimento cria estabilidade em meio à transição. Reflita com sinceridade. Minhas ações refletem compromisso ou apenas reação ao momento? Essa pergunta revela o nível da sua constância. Quando você decide agir com propósito, independentemente da resposta imediata, constrói base para sustentar o que virá. Existe um movimento espiritual nesse compromisso contínuo. Deus utiliza a disciplina para moldar caráter. Persistência, responsabilidade e foco não surgem espontaneamente. Eles são formados na repetição consciente de escolhas alinhadas. Entenda a profundidade disso. A disciplina transforma a espera em crescimento ativo. A porta fechada deixa de ser ponto final e se torna campo de fortalecimento. E nesse processo, sua fé ganha estrutura para atravessar mudanças com estabilidade. Existe uma diferença profunda entre uma porta que Deus fecha e um caminho que Ele redireciona. Quando você enxerga apenas a negativa, a sensação é de bloqueio absoluto. Mas muitas vezes não se trata de negação definitiva, e sim de mudança de rota. O fechamento interrompe uma direção específica para abrir espaço a outra, que carrega mais alinhamento com seu crescimento. Observe como sua mente interpreta o redirecionamento. Se o plano original não acontece, surge a impressão de que tudo foi perdido. Essa leitura ignora o fato de que caminhos alternativos podem conduzir a resultados mais sólidos. O redirecionamento exige flexibilidade. Ele pede que você solte expectativas rígidas para reconhecer novas possibilidades. Reflita com sinceridade: estou insistindo no caminho antigo ou aberto ao novo percurso? Essa pergunta reorganiza sua postura. Quando você aceita que o fechamento pode ser convite à mudança, a resistência diminui. O bloqueio deixa de ser obstáculo absoluto e passa a ser ponto de virada. Existe um movimento espiritual nesse ajuste de rota. Deus utiliza o redirecionamento para alinhar escolhas com propósito. Ao seguir essa nova direção, você desenvolve discernimento e confiança. O que parecia interrupção revela intenção. Entenda o impacto disso. Reconhecer redirecionamento devolve movimento. A porta fechada perde o peso de derrota e ganha significado de transição. E nesse processo, a fé se torna guia para explorar caminhos que antes não estavam no seu horizonte. Existe um momento depois de várias portas fechadas em que algo muda dentro de você. A frustração começa a dar lugar a uma expectativa silenciosa. Não é otimismo ingênuo, é percepção amadurecida. Você começa a sentir que o bloqueio constante não é repetição de fracasso, é preparação para algo que exige alinhamento completo. É nesse ponto que muitos percebem: a vitória costuma se aproximar quando os fechamentos se intensificam. Observe o padrão que se forma. Quanto mais você tenta forçar antigos caminhos, mais resistência encontra. Mas quando aceita o redirecionamento, pequenas confirmações surgem. Conversas certas, ideias claras, oportunidades alinhadas começam a aparecer. Esse movimento indica que o terreno está sendo preparado. A sequência de portas fechadas não era estagnação, era filtragem. Reflita com sinceridade: o que mudou em mim desde o primeiro fechamento até agora?
Essa pergunta revela crescimento que muitas vezes passa despercebido. Sua paciência aumentou, seu discernimento amadureceu, sua dependência de resultados imediatos diminuiu. Essas transformações não acontecem por acaso. Elas são parte do posicionamento para a próxima etapa. Existe um movimento espiritual profundo nesse acúmulo de ajustes. Deus utiliza repetidos fechamentos para refinar sua direção. Quando o alinhamento se completa, o cenário muda. O que antes parecia resistência se transforma em abertura. Entenda a profundidade disso. Múltiplas portas fechadas podem ser sinal de aproximação da vitória, não de afastamento. Quando você reconhece essa dinâmica, a frustração perde domínio. A fé se fortalece na expectativa consciente de que algo está prestes a se manifestar. Existe uma libertação silenciosa que acontece quando você decide parar de olhar para trás. Depois de portas fechadas, o impulso natural é revisitar o que poderia ter sido, imaginar cenários alternativos, tentar entender cada detalhe. Mas enquanto sua energia permanece presa ao passado, o presente perde força. Caminhar sem arrependimento não significa ignorar aprendizado. Significa honrar o que passou sem permitir que isso paralise o que vem pela frente. Observe como o apego ao que se fechou influencia suas decisões. Você compara novas oportunidades com aquilo que perdeu, e essa comparação distorce sua percepção. O passado se torna medida de tudo. Quando isso acontece, o redirecionamento perde clareza. Soltar não é esquecer, é reorganizar foco. Reflita com sinceridade: estou carregando lições ou carregando pesos? Essa pergunta devolve leveza. Quando você escolhe preservar aprendizado e liberar arrependimento, cria espaço para avançar com mais consciência. O fechamento deixa de ser âncora emocional. Existe um movimento espiritual profundo nesse desprendimento. Deus utiliza a experiência para ensinar discernimento, não para manter você preso à dor. Ao caminhar sem arrependimento, você fortalece confiança. O passado se transforma em base de crescimento, não em barreira. Entenda o impacto disso. Liberar o que ficou para trás devolve mobilidade. A porta fechada deixa de representar perda contínua e passa a ser capítulo encerrado. E nesse novo posicionamento, a fé sustenta passos firmes em direção ao que está se abrindo. Existe um momento em que você percebe que a porta fechada não encerrou seu caminho, ela revelou outro. O que parecia bloqueio absoluto começa a se transformar em abertura inesperada. Não é que o cenário mudou de repente, é que sua percepção amadureceu o suficiente para reconhecer o novo trajeto. Esse é o ponto em que fechamento e abertura deixam de ser opostos e passam a fazer parte do mesmo movimento de posicionamento. Observe como a nova direção se apresenta. Ela não surge com o mesmo formato do plano antigo. Muitas vezes é mais simples, mais alinhada, mais coerente com quem você se tornou durante o processo. Se você estivesse preso à expectativa inicial, talvez não reconhecesse essa abertura. O fechamento preparou seus olhos para enxergar diferente. Reflita com sinceridade: estou disposto a seguir o caminho que se abriu, mesmo que seja diferente do que imaginei? Essa pergunta consolida a transição. Quando você aceita a nova rota, o peso do passado diminui. A frustração dá lugar a um senso de continuidade. O movimento retorna. Existe um trabalho espiritual profundo nesse reconhecimento. Deus utiliza o contraste entre porta fechada e caminho aberto para fortalecer discernimento. Você aprende que direção nem sempre confirma expectativa, mas sempre aponta crescimento. A abertura não nega o fechamento, ela o completa. Entenda a profundidade disso. Quando você reconhece o novo caminho, recupera a confiança. A porta fechada deixa de ser símbolo de perda e passa a ser parte do processo que revelou a rota correta. E nesse entendimento,
A fé sustenta sua decisão de avançar com clareza. Existe um ponto em que você entende que a vitória não começa quando a nova porta se abre. Ela começa quando você aprende a interpretar corretamente a que se fechou. A verdadeira mudança não é externa primeiro, é interna. Quando sua visão amadurece, o fechamento deixa de ser ameaça e passa a ser evidência de que algo está sendo cuidadosamente organizado. A vitória começa no momento em que você para de lutar contra o redirecionamento e começa a cooperar com ele. Observe como sua postura agora é diferente do início. Antes havia frustração e resistência. Agora existe leitura, discernimento e expectativa consciente. Isso mostra que a transformação já está em andamento. A vitória não é apenas o resultado que virá, é a pessoa que você se tornou durante o processo. E essa mudança sustenta o que está prestes a se manifestar. Reflita com sinceridade. O que dentro de mim já mudou desde a primeira porta fechada? Essa pergunta revela que o crescimento não foi invisível. Sua fé amadureceu, sua ansiedade perdeu força, sua percepção se ampliou. Essas transformações são sinais claros de posicionamento. Você não está esperando a vitória do mesmo lugar de antes. Existe um movimento espiritual profundo nesse reconhecimento. Deus utiliza fechamentos para formar estrutura interna antes de liberar novas oportunidades. Quando o interior está alinhado, o exterior encontra espaço para se manifestar com estabilidade. A vitória não chega para quem apenas espera, chega para quem se transforma no processo. Entenda a profundidade disso. Quando você reconhece que a vitória começa antes da abertura, recupera a confiança plena. A porta fechada deixa de ser lembrança de frustração e passa a ser marco de preparação. E nesse entendimento, a fé sustenta sua expectativa com maturidade. Se hoje você está diante de portas fechadas, não interprete isso como derrota definitiva. Veja como posicionamento. Deus fecha caminhos para proteger, alinhar e preparar você para algo que exige maturidade e discernimento. Continue caminhando com fé, observando o redirecionamento e fortalecendo seu interior. A vitória não é apenas a porta que vai se abrir, é a transformação que já está acontecendo em você. Permaneça firme, porque aquilo que parece bloqueio pode ser exatamente o sinal de que algo maior está sendo organizado. Se essa mensagem trouxe clareza e esperança, compartilhe com quem precisa entender que portas fechadas também fazem parte do cuidado divino. Apoie esse conteúdo para que mais pessoas encontrem direção, fé e confiança no processo.